Boa tarde, pessoal. Do oitavo ano. Mais uma vez, estamos aqui para comentar a respeito dessa aula de hoje, que é a globalização e a exclusão social. O que vem a ser a palavra globalização? A globalização, ela, ela é o resultado de diversos fatores, entre eles a ciência e tecnologia, a globalização de transporte, a globalização da produção e a globalização financeira. E no final, a gente vamos ver a questão da globalização e a exclusão social. Na globalização da produção, ela surge a partir do século XVI, onde as colônias que foram frutos das chamadas grandes navegações, no caso o Brasil, Peru, Bolívia, Argentina, que foram fruto dessas grandes descobertas, as Américas, né? Elas tinham produtos chamados produtos de a matéria-prima. No caso, onde eles tiravam os produtos das colônias e eram levados para as metrópoles onde eram fabricados, né? E daí nós comprávamos os países, que hoje são países, as colônias compravam esses produtos manufaturados, onde as suas matérias-primas haviam sido tiradas dessas colônias. Então era tirado da colônia e era obrigado depois a colônia a comprar aquele produto, não é? Por alto preço. Então, no século XX, meados do século XX, surge aí os chamados novos países industrializados ou internacionalizados, né? Industrializados, que é os chamados NPI. Então, Brasil, Argentina, México, elas vão entrar nessa onda do NPI, né? O Brasil era um país agrícola, tipicamente agrícola, onde a mão de obra que era utilizada aqui na questão das tecnologias era uma mão de obra vinda de fora da nação, vinda da Argentina ou da Alemanha, Estados Unidos e outras nações. Então, durante o governo JK, no ano de 1958, o Brasil passou a contar com a sua primeira montadora de automóveis, que foi a Volkswagen, né? Então isso aí veio trazer um grande desenvolvimento para a nação. Mas mesmo assim, ainda se contava com a mão de obra vinda de fora. Mas apesar que o governo Vargas ele havia criado o chamado Plano S, que era o Senai, Senac e o Sesc. Então, para fazer, era realizar a capacitação de profissionais brasileiros, né? Que só se contava com mecânica, pessoas da mecânica vindas da Alemanha e dos Estados Unidos. Então, para que a mão de obra brasileira fosse qualificada, então o governo Vargas ele vai criar esse plano S, que é o Senac, o Sesc e o SESI. Então, as chamadas redes geográficas. Essa rede geográfica é a questão de onde são facilitada a questão comercial, né? Os países fazem parte da rede geográfica de produção em determinadas mercadorias, não é? Então nós temos aí a rede determinada de mercadoria. No caso, o Brasil negocia com carne bovina, com a carne do frango, onde é levado para a Argentina, para a China, Estados Unidos e outros países no mundo, dos outros continentes. Então também recebe mercadoria vinda desses países, né? Aí nós temos a questão da ciência e tecnologia. Nessa ciência e tecnologia, aí vai haver a chegada de celulares, de novas televisões, aparelhos, computadores, novos programas, computador, aí veio surgindo aí
a questão da lâmpada de LED, muitas coisas começam a surgir a partir dessa ciência e tecnologia, não é? Até mesmo na questão da saúde, né? Novos avanços, a questão dos remédios, a fabricação. Então a tecnologia ela veio melhorar a questão de alimentos, né? Refrigerantes e outras coisas, né? Que são essenciais na vida das pessoas. Então a globalização do transporte ela surge em 2014. Em 2014 essa globalização ela já existia e teve um grande avanço. Como assim? A questão dos navios, né? 87.926 navios passaram a fazer parte da rota marítima no mundo afora. E desse resultado, 1.691.628 toneladas de produtos foram transportadas pelos mares. Então essa tecnologia também veio favorecer a questão dos navios, onde eles passaram a ter frigoríficos, passaram a ter frigorífico porque no passado os navios apenas eram para carregar, transportar produtos não perecíveis. No caso, a carne e outros produtos jamais poderia ser transportado. No caso, vamos dizer que o Brasil transportasse manteiga, outros derivados, então não podia, não é? Porque não tinha como armazenar, né, em câmara de refrigeração. Hoje nós temos os navios frigoríficos que leva a carne para a China, Estados Unidos e outros países como a União Soviética também. Então, essas nações, elas compram a carne do Brasil, não é? Onde são transportadas de navios, esse navio onde tem as suas câmaras frigoríficas. Frutas, né? E verduras, as frutas, no caso a manga e outros produtos, tirados, a uva, tirados da região de Petrolina aqui em Pernambuco. Então vejamos, os investimentos diretos, não é? São investimentos de produtos diretos, onde são usados para a produção de mercadorias que gera emprego, né? Então essa é a geração direta, onde sair, ela vem assim trazer quando surge, ela vai trazer uma grande esperança, né? Para aqueles que às vezes estão sem emprego, né? Quer dizer, surge aí as chamadas frentes de trabalhos, né? E a globalização financeira, onde há movimentação bancária, os chamados dinheiros também, os dinheiros de plástico, que são os cartões de créditos, né? Hoje quase não se usa mais o cheque, se usa mais o cartão de crédito, né? Então, esses investimentos também são frutos da tecnologia, ciência e tecnologia, porque hoje existe uma facilidade maior de fazer os seus comércios. E fruto dessas coisas, existem também os prós e os contras, as coisas boas e também as coisas negativas. Então surge aí os chamados dinheiro sujo, conta secreta e paraísos fiscais. Dinheiro sujo, questão de ilícitas, compras de produtos contrabandeados, como nós temos aí cigarros vindo do Paraguai, não é? Coisas que não são pagas imposto, então é chamado de dinheiro sujo, não é? Produtos contrabandeados também da internet, da informática. E existe também as chamadas contas secretas, onde muitos colocam seus dinheiros nos bancos da Suíça para não pagarem imposto. E os chamados paraísos fiscais, onde o dinheiro entra no país e ele é cobrado apenas uma pequena taxa e é aplicado nos bancos lá fora, onde é realizado as transações, né? Isso aí são os países. Existe mais de 30 países no mundo que realizam esse chamado paraísos fiscais. Entre eles está as Bahamas, as Ilhas Caimã,
e Seychelles, que são os mais utilizados no mundo. Então a crise financeira em 2008 a 2011, vários países do mundo passaram por essa crise. Entre eles, que sofreu a mais demorada crise foi a Grécia, né, que levou muita gente à questão a ficar desempregada, né, e a situação foi muito crítica naquela nação. E por outro lado, nós temos assim a globalização e a exclusão social. Essa exclusão social, ela se chama a questão da desigualdade social, onde há o quê? Onde há aqueles que ganham muito e aqueles que ganham pouco ou não ganham nada. Onde existe aqueles que vivem na questão do subemprego. O que é o subemprego? Pessoas que vivem trabalhando, aqui no nosso estado, as pessoas têm uma questão de uma cultura que diz que é fazer bico, fazer um biscate. Então são as pessoas consideradas de baixa renda. Então estão dentro dessa questão da desigualdade social. Os vendedores de pipocas, dentro dos metrôs, de bala, de outros produtos, não é? Então são pessoas que precisam de uma oportunidade e não tem. Isso é uma desigualdade social, onde existe um país que tem uma tamanha riqueza quanto o nosso, e existe muitos ricos e uma boa parte de pessoas miseráveis. Então, é nessa situação em que o Brasil e muitos países do mundo se encontram, né? Onde é a questão da fragilidade econômica para uns e o benefício para outros, né? E a questão também da moradia. Além de tudo, essas pessoas que vivem na desigualdade social, quer dizer, enquanto aqueles que ganham milhões moram nas suas mansões, têm os seus melhores carros. E existe aqueles que às vezes estão sem condições de pagar nem seu aluguel, morando às vezes invadindo um território porque não pode construir em uma área particular, comprar um terreno. Então se vale das invasões ou até de morar pelas ruas. Então essa é a chamada exclusão social, né? Aqueles que estão fora dos padrões sociais, tá certo? Então você vai fazer uma leitura no texto que vai ser enviado anexo a essa aula. E na próxima aula eu enviarei para vocês as perguntas a respeito do texto. E se vocês quiserem mandar alguma dúvida a respeito do texto, vocês podem enviar. O que a gente puder tirar, saber, a gente procura, né? Vamos pesquisar e responder a vocês com maior boa vontade e maior carinho, tá ok? Tenham uma boa tarde e que Deus abençoe vocês.